Boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Perfeito e claro. Muito bom ver vocês aqui, alguns rostinhos conhecidos, outros novos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E vamos falar hoje sobre constelações estruturais, vamos falar um pouco sobre epigenética, sobre neuroplasticidade, sobre imagem inicial, imagem de solução e como tudo isso é capaz de transformar a nossa vida a partir da mudança da nossa forma de pensar, de sentir, né, e de agir. Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, também pode recordar, eu vou falar um pouquinho sobre mim, para que vocês conheçam também quem é que está falando com vocês, né? E para isso eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Perfeito? Muito bem. Então, quem que é a Bianca aqui nessa história, né? Que está aqui propondo uma aula, uma master aula para vocês, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou filha de Ulisses Pisato, advogado, né? E já na adolescência eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai. E em 1997, então, eu concluí a minha formação, minha faculdade em ciências jurídicas, né? Mas eu também sou filha de Lourdes Pisato, terapeuta e consteladora, né? E foi com a minha mãe, então, que eu aprendi a gostar dos livros de autoajuda, das terapias. E em 2005, 7 anos depois de terminar minha faculdade de Direito, eu me formei em psicoterapia holística e terapia de regressão. Então, tão logo as constelações chegaram no Brasil, né, a minha mãe, a Lourdes, já começou a participar dos workshops e dos eventos que vinham acontecendo no Brasil com o tema constelações. E tudo que minha mãe aprendia ou vivenciava, ela compartilhava comigo, em especial sobre as constelações, né? E tudo isso fazia muito sentido com o que eu, Bianca, vivenciava no meu escritório, especialmente porque eu atuava, na minha especialidade, era direito de família. E nós sabemos que quando nós trabalhamos com conflitos em direito de família, nós estamos falando de vínculos familiares. Então, constelação familiar e vínculo, tudo começou a fazer muito sentido para mim. Tá? Boa parte de vocês sabe que quando a gente passa a ver, né, passa a ver o que a gente vê nas constelações, é impossível desver. Então, de 2011 até hoje, eu não parei mais de estudar e fazer formações em constelação familiar. Deixa eu ver aqui, Cris, se tu vê algum recadinho importante, por favor, você me passa. E aqui também é importante, eu ia falar isso depois de me apresentar, mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem trazer alguma contribuição, por favor, levanta a mãozinha ali embaixo. No painelzinho tem o raise hand, ou levantar a mão. E aí, quando a gente levanta a mãozinha, fica mais organizado e mais ordenado e eu consigo me comunicar melhor com vocês. Então, voltando aí. Quando a minha mãe me trouxe o conhecimento das constelações, inclusive em uma das oportunidades me falava do professor Sam Storch, porque ela acabou participando de alguns eventos onde ele estava presente nas suas formações, tudo isso começou a fazer muito sentido para mim. Eu fiquei encantada. Eu começava a analisar o que acontecia com os meus clientes, com aquilo que minha mãe tinha me contado, e então eu decidi que eu queria estudar um pouco mais sobre isso. E aí eu fui fazer a minha primeira formação, isso foi em 2011, e aí depois dessa formação eu nunca mais parei de estudar sobre as constelações. Então aqui também vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, né? A minha primeira formação foi em constelação familiar empresarial, é, na base hellingeriana, né, com o professor Peter e Atsuyuko, para quem não sabe, a Tsuyuko foi uma das primeiras tradutoras do Bert Hellinger no Brasil, foi uma das primeiras que traduziu os livros do Bert Hellinger no Brasil, né?
Então, a minha oportunidade de estudar com o professor Peter, estudar com a Tsuyuko foi maravilhoso. E aí depois, então, eu segui para as constelações estruturais, inicialmente com o professor Guilherme Echegaray, do Uruguai, e posteriormente tive a oportunidade de ir para a Colômbia fazer um treinamento super intensivo com o próprio criador do método das constelações estruturais, que é o Matias Vargas, e a sua esposa, a Insa Sparrer. E aí, em 2019, eu fiz a formação com o professor Cecílio Rigojo, que trabalha com as constelações organizacionais, né? Que é do Gunther Weber, que é quem escreve aquele livro Simetria Oculta do Amor, junto com Hellinger, e é para quem Hellinger diz, olha, essa parte empresarial, essa parte estrutural eu deixo com vocês, eu vou seguir só na familiar. Além dessas formações, eu fui buscar outros conhecimentos, em especial porque eu fazia atendimento individual, né? Então, isso que é importante que vocês entendam nessa masterclass, que eu vou trazer esse conhecimento do atendimento individual. Então, eu fiz alguns cursos de atendimento individual, um deles com a Úrsula Frank. Depois eu fui fazer constelações com bonecos, né? Então estudei com Fernando de Freitas, estudei com a Marusa da Graça, que tem livros escritos sobre constelação com bonecos. Fui estudar a terapia do trauma com o Franz Rupert, fui estudar Enneagrama e assim por diante, né? E aí outras formações que eu acho que a maioria aqui acaba buscando, Reiki, Theta Healing, Magnify, mesa quântica e assim a gente segue, né? Mas para hoje é importante vocês entenderem essa minha base. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Não é para me promover, mas para dizer para vocês que parte desse conhecimento todo que eu tenho, eu vou compartilhar com vocês nessa aula, e todo esse meu conhecimento eu devo, em especial, aos meus alunos. As primeiras pessoas que realmente acreditaram de que eu era capaz de compartilhar esse conhecimento, porque assim como a gente aprende com William Glasser, né? Quem já ouviu aqui falar do triângulo de William Glasser? Né? O que o William Glasser nos ensina? Ele nos ensina que a gente aprende muito mais quando a gente ensina, quando a gente compartilha o nosso conhecimento. Né? A gente aprende apenas 10% quando a gente lê, 20% quando a gente ouve, 30% quando a gente observa. Né? Então, a observação aqui se faz através dos slides, veja só. Eu podia ficar aqui só falando, mas para observar, é importante ter esse visual. Então, vamos fazer uns slides para que vocês também possam captar mais esse conhecimento. 50% quando a gente vê e ouve. Então, vocês estão vendo eu falar do triângulo, mas estão ouvindo também. 70% quando a gente discute com os outros, ou seja, a gente conversa, a gente pergunta. Por isso que eu digo, levanta a mão, faz uma pergunta, tira dúvida, porque o conhecimento ele vai ser melhor aprendido. 80% quando a gente coloca em prática, quando a gente faz, né? E 95% quando a gente ensina, quando a gente explica, quando a gente estrutura. Então, para preparar uma aula, eu aprendo muito mais do que apenas indo ali na formação. Então, eu agradeço também a todos vocês que aceitaram esse convite, porque vocês me possibilitaram aprender ainda mais sobre as constelações estruturais. Né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco de constelação. Tá? Feitas as devidas apresentações, nós vamos começar falando, então, sobre as constelações estruturais. Só que para a gente chegar até as constelações que nós temos hoje, né, em especial no Brasil, muito fortemente as constelações de Bert Hellinger, é importante lembrar que Bert passou por muitas escolas, né? E as constelações familiares clássicas, né, elas são oriundas da terapia familiar sistêmica, que tem muitas influências. Eu não vou ter tempo aqui nessa masterclass para falar sobre as principais influências das constelações e que impactam nas constelações estruturais. Mas eu quero destacar algumas mais importantes para que vocês, né, quem quiser, pode printar a tela, anotar, para que vocês possam, de repente, depois, cada um, buscar mais informações sobre isso nas redes sociais, na internet. A gente tem muito material bom, né? Então, desde que vocês tenham essa informação, o resto vocês podem buscar.
E é isso que eu quero trazer para vocês, são essas informações. Tá? Então, olha só, vamos começar lá em 1878, né, com o Martin Buber. Martin Buber que falava da intersubjetividade do eu. O que é a intersubjetividade do eu? É quando o meu eu começa a perder o sujeito. Olha que interessante. Nós temos aqui, eu estou vendo a Alessandra. A Alessandra nasce como um sujeito, como uma pessoa. E, de repente, lá, bebezinha, ela começa a perceber, através da boca dos pais dela, Alessandra, oi, Alessandra, Alessandra. E ela começa a refletir, Alessandra, e, eles estão falando comigo. Então, esse sujeito já começa a ser a Alessandra. Já tem uma intersubjetividade, já vem um estímulo externo, uma informação externa que vai impactando na identidade dela, né? E assim vai acontecendo com muitas coisas. Tanto que a criança, quem aqui tem filho sabe, chega numa fase da vida que ela fala assim: a Bianca quer comer, a Bianca quer ir no parquinho. Já não fala mais eu, fala o nome, né? Então é aquela coisa de eu separar o eu do tu, essa intersubjetividade que vai construindo o nosso sujeito. É sobre isso que Buber fala. E isso a gente vê nas constelações. Quanto de nós não fala de nós? Quanto de nós são outras coisas que são colocadas sobre o nosso sujeito, né? Como sendo parte de nós. Então, o Buber é muito importante para esse conhecimento. Depois, nós temos o Jacob Moreno, que vocês aqui, a grande maioria já deve ter ouvido falar, que é do psicodrama. Depois, o Albert Adler, do desenvolvimento individual. O Fritz Perls, da Gestalt terapia, o Ludwig von Bertalanffy, que fala sobre a teoria geral dos sistemas, isso também a gente estudou muito nas constelações. A Ruth Kohn, que fala sobre a interação centrada no tema. A Ruth também tem muito a ver com a Gestalt. Aí nós temos o Gregory Bateson, que fala da teoria do duplo vínculo, onde ele estudou especialmente os esquizofrênicos, né? Que ele percebe que quando ele trata a família do esquizofrênico, né? Ou quando ele trata o esquizofrênico separadamente, acontece algumas coisas, como, por exemplo, quando ele começa a melhorar o quadro da esquizofrenia no paciente, alguém do sistema familiar dele passa a ter sintomas. Quando ele para de tratar o esquizofrênico, a família se libera. Então, ele foi estudando, percebendo e construindo a teoria do duplo vínculo. O Eric Berne, da análise transacional, né, que nós sabemos que fala do pai crítico, do pai salvador, da vítima, do perpetrador, da criança, do ego adulto. Tudo isso nós trabalhamos nas constelações. Inclusive, eu construí uma constelação chamada constelação do triângulo dramático, que é a constelação dos egos, dos arquétipos, muito eficaz para trabalhar com clientes que estão nessa função de salvador, na função de vítima, na função de perpetrador, ou muitas vezes no estado do ego criança, né? A Virginia Satir, com a terapia familiar, né? Então, Bert estudou muito. A Anne Anselin, com a psicogenealogia. O que é a psicogenealogia? A psicogenealogia que fala que nós temos identificações, repetições e projeções de padrões do nosso sistema familiar. E nós herdamos isso, né? O Ivan Nag, que fala das lealdades invisíveis, desse amor cego, da emoção adotada. O Jay Haley, que então é muito importante para as constelações estruturais, em especial para o atendimento individual, porque ele fala da terapia breve estratégica, né? Mais à frente vocês vão entender por que o John Haley é tão importante. O Arthur Hanov, então, do grito primal, né? Que você sabe que Bert trabalhou muito tempo só com o grito primal. Humberto Maturana, que fala da teoria da autopoiese, né? Ele diz que nós, seres humanos, somos autopoéticos.
Vocês vão entender, porque eu vou fazer, inclusive, vou trazer um modelo, né, um exemplo comparativo para vocês entenderem sobre o que Humberto Maturana fala que tem a ver com essa homeostase, com essa autopoiese. O Frank Farley, da terapia provocativa, quem aqui foi aluno ou aluna do Peter, ou mesmo quem participou de alguns eventos com o Bert, sabe do que eu estou falando. Existia muito essa terapia provocativa nas falas deles, né? Até a Schoenfelder, que então foi a primeira com quem o Bert teve acesso às constelações, com o conhecimento dela e o trabalho que ela construiu, que ela formatou de uma escultura familiar, diferente da Virginia Satir. O Hubert Sheldrake, com os campos morfogenéticos, e aí, claro, os dois primeiros professores do Bert, de constelação mesmo, que é o Leslie e a Ruth. Eles trabalhavam com terapia multifamiliar, utilizando as constelações familiares. Muito bem. Até aqui, gente. Vocês sabiam que tudo isso tem a ver com constelação? Vocês conheciam essa galera? Quem aqui teve acesso pela primeira vez a essas informações? Tem alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de compartilhar com a gente? Tranquilo? Muito bem. Bom, então agora nós vamos para Bert, né? Para poder chegar nas estruturais. Vamos lá. Somente alguns desses eu conhecia. É isso aí, Marisa. Muito bom. Bom saber que a gente contribui. Sim, Renato, os slides vão ser compartilhados, tá? Eu vou compartilhar depois lá no grupo da Masterclass, tá? Vocês podem usar esses slides nos trabalhos de vocês, nas aulas de vocês, fiquem bem à vontade, porque como eu aprendi com o meu professor Cecílio Rigojo, um dia ele disse para mim, eu como professor fico muito satisfeito quando um aluno me supera, porque significa que ele foi para o mais, né? Então, quando a gente compartilha esse material e vocês fazem o uso e aprimoram e melhoram, significa que vocês estão indo para o mais, isso para o todo é muito bom. Tá? Chegando então no Bert. Muito bem, Bert Hellinger. Quem que é essa figura? Né? A maioria de vocês aqui conhece, né? Então vamos fazer só um review, né, da história dele, né? Então Bert nasceu em 1925 na Alemanha. A gente sabe que ele era filho de um pai e uma mãe católicos, né? De uma família católica, uma família que não compartilhava dos ideais nazistas, apesar de tudo que a gente ouve por aí, né? Era uma família que não compartilhava dos ideais nazistas, inclusive pai de Bert sofreu pressões horríveis por não ter se filiado ao partido, né? Aos 11 anos, o Bert, então, ele foi colocado num seminário e na época que Bert tinha 11 anos, já estava esse movimento do nazismo, né? E ele foi estudar, então, nesse seminário católico, nesse internato, e lá esse internato era dirigido por missionários. Aos 17 para 18 anos, como era obrigatório, o Bert teve que se alistar no exército e teve que lutar com o exército alemão. Né? Isso não significa que ele lutou a favor do nazismo, muito pelo contrário, porque ele, inclusive, continuava participando das reuniões com um grupo de garotos católicos, o que era proibido no exército, e ele até se tornou prisioneiro dos americanos, enfim, isso tudo está no livro dele, ele conta isso profundamente. Né? Mas o importante é entender que após a guerra, então, o Bert ele vai estudar filosofia, teologia, então se torna sacerdote, vai lecionar na África como missionário, porque o internato dele era de missionários, e lá, então, ele estuda pedagogia e pode participar e observar e aprender as dinâmicas de grupo com o povo Zulu. Né? E é ali que ele começa a perceber a fenomenologia. Tá? É exatamente nessas dinâmicas de grupo que ele percebe a fenomenologia como fonte de conhecimento. Lembrando que Bert ficou na África por 16 anos. Tá? Mas como ele evoluiu muito, estudou muito, e a gente sabe que o conhecimento ele abre a nossa mente, né, e provoca mudanças na nossa forma de pensar e agir,
Não foi diferente com o Bert, né? Ele passou a ter uma conduta mais moderna, mais progressista, e por conta disso ele acabou sendo acusado de heresia. E para evitar problemas, então ele renuncia ao celibato, né? Ele sai da igreja e aí ele começa então a jornada dele profundamente estudando terapia gestáltica, eu mostrei para vocês, a psicanálise, a terapia primal lá do Hanov, que eu falei também, a análise transacional, a hipnoterapia, a PNL, e chegamos ao lugar da primeira oportunidade que nós tivemos de acessar um pouco desse conhecimento, que foi o lançamento do livro A Simetria Oculta do Amor, em 1995. Por que que eu falo desse livro? Porque é nesse livro que ele, pela primeira vez, fala das ordens do amor, tá? Inclusive é nesse livro que ele fala que as ordens não são rígidas, que tem movimento, e é muito importante a leitura desse livro, porque é um livro entrevista, né? Lá no final tem algumas perguntas que são feitas para ele. Esse livro foi escrito com a ajuda do Gunther Weber, das organizacionais. Ok, então, vamos ver aqui se tem alguma coisa que vocês me trazem no chat. Ah, ok, muito bem. Bom, gente, fiquem aqui comigo, porque até o final nós vamos falar sobre muita coisa e vocês vão entender como as constelações realmente têm essa capacidade de modificar. Por que que elas modificam as pessoas, né? E o que são as constelações, então? Quem são os clientes de uma constelação e o que faz um facilitador de constelação? Isso são perguntas que nós podemos nos fazer. Constelação é uma profissão? Constelação é uma filosofia de vida? Constelação é um pensamento? O que que é constelação? E quem é cliente de constelação, ele é o quê? Ele é cliente, ele é paciente, ele é demandante? Quem é o cliente de constelação? E o que faz um constelador, né? E é nesse ponto que começa a diferenciação, para mim, entre constelação familiar original Hellinger de outros modelos de constelação, em especial a estrutural. O nosso foco hoje nessa Masterclass vão ser as constelações estruturais em atendimento individual. Esse atendimento, portanto, começa quando o cliente, tá? Aqui já começa, quando o cliente quer esclarecer algo em alguma área da sua vida. Nós não utilizamos paciente. Primeiro que, com o nosso conhecimento sistêmico, nós já podemos pensar que paciente é aquela pessoa que pacientemente recebe algo. Ela é passiva. E nós, nas constelações, muito pelo contrário, o cliente é ativo. Ele não é paciente, ele é ativo. Então a gente chama de cliente, né? Então, esse cliente chega com uma demanda de algo que não está legal na vida dele, alguma queixa, alguma reclamação que geralmente tem a ver com padrões de comportamento, tá? Existem conflitos, existem doenças, existem pensamentos negativos, existem situações recorrentes que acontecem na vida dessa pessoa, mas vocês vão perceber que tudo isso tem muita relação com um padrão de comportamento. E por que isso acontece? E aí que nós vamos falar da neuroplasticidade, né? Nós vamos falar de como o nosso cérebro funciona a partir desses padrões. Muito bem. A constelação estrutural em atendimento individual, para mim, estou falando de mim, Bianca, tá? Para mim, funciona como uma terapia breve. Apesar de a gente ouvir muito que constelação não é terapia, nós podemos perceber, só colocar meu celular no silencioso, porque eu esqueci. Nós podemos perceber que a constelação, quando nós trabalhamos no atendimento individual, ela funciona como uma terapia breve, na qual a gente utiliza os conhecimentos do campo mórfico, utilizamos o conhecimento da ressonância, da psicogenealogia, das leis do amor,
e todas aquelas teorias e conhecimentos que eu fiz uma linha do tempo para vocês no início dessa masterclass. Isso tudo influencia na forma como nós vamos abordar as constelações estruturais no atendimento individual, tá? Nós trabalhamos com uma entrevista exploratória, né? Então, com essa oportunidade de acolher as informações trazidas pelo cliente. Acompanhamos eles na construção de uma imagem externa a partir da imagem interna que ele tem desse tema, dessa questão. Auxiliamos o cliente na escolha dos elementos importantes e essenciais que estão relacionados, conectados e interconectados com esse tema dele, né? No que nós chamamos de espaço, né? Que é o campo ou a plataforma, enfim. E para a gente entender um pouquinho melhor e começar a entender essa questão dessa terapia breve, como que ela funciona, eu quero fazer um teste com você. Eu vou propor algo agora. Eu quero que vocês escutem com muita atenção o que eu vou falar. Prestem atenção nas minhas palavras. Não pense em um martelo esmagando uma melancia. Não pensa num martelo esmagando uma melancia. Eu não quero que você pense num martelo esmagando uma melancia. O que acontece? Provavelmente a maioria de vocês rapidamente pensou na melancia, pensou no martelo, a imagem mais ou menos se forma na cabeça de vocês. É uma imagem talvez mais ou menos assim, né? E isto acontece de forma quase inconsciente, involuntária. Porque veja, conscientemente, o que vocês ouviram? Vocês não pensaram. Isso é consciente. Eu ouvi para não pensar. Então, por que eu pensei? Por que eu pensei? Se a ordem foi para não pensar. Bom, vamos fazer um outro teste? Vocês vão prestar atenção agora nas minhas palavras de novo. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no que eu vou falar agora e do como eu vou falar. Não pense em um santo cu cortando um rambutão. Não pense em um santo cu cortando um rambutão. Eu estou pedindo para vocês não pensarem em um santo cu cortando um rambutão. O que acontece com vocês? Quem de vocês aqui conseguiu rapidamente pensar em um rambutão ou em um santo cu? Quem conseguiu imaginar? E por que alguns de vocês não conseguiram? Por que foi diferente agora? Porque a maioria não tem a informação. E o cérebro não foi capaz de fazer conexão neural. E agora eu vou promover uma mudança no cérebro de vocês. Eu vou trazer estímulos que vão fazer vocês registrarem uma informação. Esse é o santoku, um tipo de faca. E este é o rambutão. Essa é a rambutão, uma fruta. Pronto. É isso. Toda vez que aprendemos algo, vivemos uma experiência, recebemos algum estímulo sensorial, nosso cérebro tenta fazer uma conexão. E várias conexões juntas formam a rede neural. São essas redes neurais que transmitem, transferem e processam as informações no nosso cérebro.
Cada vez que uma nova experiência sensorial ou até mesmo visceral acontece, o nosso cérebro registra como uma forma de alteração na sua estrutura. Prestem atenção no que eu estou falando. Veja, quando eu disse não pense numa melancia ou num martelo esmagando a melancia, não é algo novo. É algo que todos vocês já sabem. Então, rapidamente, automaticamente, inconscientemente, a imagem vem, tá tudo bem. Alguns de vocês até construíram uma imagem, outros não. Agora, quando a gente tem um estímulo novo, uma informação nova, é algo que não existe nos nossos neurônios, não existe no nosso cérebro. E ele vai buscar conexões e não encontra. Então, isto, para ele, opa, é algo que vai alterar. Por quê? Porque eu vou construir uma nova conexão, eu vou construir um novo impulso, eu vou ter uma nova rede neural. Então, quando vocês forem para o supermercado, e se por acaso vocês se depararem com um rambutão, né, lá na seção de frutas, vocês vão olhar para aquilo e vão falar: ah, é aquela fruta que a Bianca mostrou na Masterclass. Ou seja, o cérebro de vocês já vai fazer conexão, interconexão. E vocês não vão mais precisar gastar muito tempo pensando: o que que é isso? Que negócio é esse? Porque rapidamente já fez a conexão e a rede neural funcionou. Agora, imagina se vocês experimentarem. Eu já vi que a Laci escreveu aqui, é uma fruta saborosa. Ou seja, a Laci já tem essa informação. Agora, imagine você, se vocês tiverem a oportunidade de comprar o rambutão, experimentar. Então, olha o estímulo sensorial. O que que vocês estão fazendo? Vocês estão fortalecendo a rede neural. Vocês estão trazendo mais registro para dentro dessa conexão. Ok? E isso é muito importante para vocês entenderem depois que nós fazemos na constelação estrutural. Muito bem, entendido está que todos os nossos estímulos externos que nós recebemos, o nosso cérebro recebe, ele tenta fazer automaticamente conexões com as informações que nós já temos através das nossas redes neurais, e se ele não tem nenhuma conexão, ele começa a pensar, a refletir, a avaliar o que que é isso e vai formando uma nova estrutura, ou seja, o nosso cérebro vai mudando, né? Inclusive, gente, entre um neurônio e outro, nós sabemos que tem um espaço vazio que são chamados as sinapses, e é ali que estão as emoções. Então, além de todos os pensamentos, tem as emoções ainda trabalhando ali entre um neurônio e outro, né? Mas isso é ponto para outra aula, talvez. O que é importante aqui nas constelações é a teoria do Sheldrake. Porque o Sheldrake, esse biólogo inglês, inclusive biologia é uma coisa que eu estou. Esses dias eu conversando com uma amiga minha, eu falei, gente, nós, consteladores, talvez tivéssemos que estudar biologia, porque a gente acaba aprendendo muita coisa sobre biologia, né? Mas, enfim, o Sheldrake, que é um biólogo inglês, ele desenvolveu a teoria, nós sabemos que existem campos dessas informações, tá? Que são transmitidas por ressonância. Ok? Tem, inclusive, vários vídeos dele no YouTube, quem ainda não assistiu, assiste lá, que ele fala sobre, então, esse campo de ressonância mórfica. Ou seja, para ele, esses campos têm muita informação. E esses campos, eles são influenciados pelo que aconteceu, pelo que acontece. Então, tudo que aconteceu antes, os hábitos, as memórias, vai atuar sobre o sistema familiar, sobre o nosso sistema familiar, por conta desse campo mórfico. Dessa forma, a partir do que nós acabamos de conversar, nós não temos só as nossas memórias pessoais atuando no nosso cérebro durante esses estímulos das nossas redes neurais. Nós temos também as informações que foram herdadas de nossos ancestrais atuando ativamente nessas conexões e interconexões que o nosso cérebro tenta fazer para logo promover uma resposta, né? E aqui um detalhe importante sobre o registro dessas memórias. Para isso,
para fortalecer o estímulo do aprendizado, vamos lá compartilhar a tela com vocês. O hipocampo, né? O hipocampo é a região do cérebro onde estão armazenadas todas essas informações que dão origem à nossa memória. Ele é o centro de processamento das lembranças. Qual que é o problema? O problema é que nós temos uma quantidade absurda de informações na nossa memória e recebemos milhares de novas informações todos os dias, ainda mais hoje nessa era tão tecnológica. A gente não para de receber estímulo, a gente não para de receber informação. Por isso, o tempo que a gente gasta para processar essas informações pode representar vida ou morte. E aqui é que entra os padrões. Então, se você não entendeu o que eu falar daqui para frente, levanta a mãozinha, me pergunta, porque isso é muito importante para entender o conteúdo dessa aula. Bom, se o nosso cérebro já tem uma carga gigantesca de memória, pouquíssimas delas conscientes, nós temos 2% consciente, o resto é tudo inconsciente. Mas, enfim, estão ali essas informações. Se o nosso cérebro, ele recebe tanta informação todos os dias e ainda tem uma carga enorme de informações, de lembranças, tanto nossas pessoais como as herdadas, né? Significa que, para evitar um caos energético, vamos pensar assim, o nosso organismo, ele tem um mecanismo de funcionamento muito interessante. Quanto mais a gente usa as mesmas redes neurais, mais a gente concentra a energia em um determinado ponto no cérebro e é como se ele fosse ficando mais fácil e mais ágil. Quando eu perguntei para vocês sobre o Rambutão, muitos de vocês tiveram que pensar, refletir, avaliar, estão ali gastando energia. A partir do momento que eu apresento a imagem, vocês têm um registro, cria-se uma conexão e abre-se uma rede neural. Depois vocês vão experimentar a fruta, vão pegar nela, vão botar na boca e vai alimentando essa rede neural. Isso vai significando que quanto mais eu trabalhar em cima dessa informação, mais rapidamente o meu cérebro vai poder fazer conexão a partir de então. Ou seja, economiza energia, né? Porque rapidamente ele vai dar a resposta. E aí eu pergunto para vocês, o que é o padrão, se não a repetição contínua de um pensamento, comportamento ou emoção? Quando a gente diz assim, isso é um padrão meu de comportamento, a gente pensa negativamente sobre o padrão, né? Só que padrão, de certa forma, tem uma função positiva, gente. O padrão, ele tem a função de economizar energia. Porque, como eu falei, quanto mais a gente repete, quanto mais a gente faz, a gente pensa, a gente sente uma mesma situação, uma mesma tarefa, mais a gente constrói essa estrutura, essas conexões neurais, e é como se a gente fosse automatizando o funcionamento do nosso cérebro. Ou seja, a gente reage rapidamente diante de uma situação. Quando eu disse para vocês não pensarem em uma melancia, veja, vocês não tiveram tempo para pensar. Vocês não tiveram tempo para avaliar, vocês não tiveram tempo para interpretar o estímulo. O que vocês fizeram? Rapidamente o cérebro de vocês fez as conexões e vocês receberam a imagem na cabeça de vocês, ou a percepção do que seria um martelo e uma melancia. Porque o cérebro já sabe o que é. Ele já tem o conhecimento se isso é bom ou ruim, ou melhor, se essa fruta é venenosa ou não. Dependendo da experiência que cada uma de vocês teve, inclusive com a melancia, vocês já criam um comportamento de repulsa ou atração. Então, são essas coisas que a gente faz sem pensar, de forma ágil, rápida, que acontece por conta dessas conexões que existem nessa rede neural. É como se existissem fórmulas,
fórmulas para a gente pensar, sentir e fazer certas coisas. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntinhas. Isso, Laci, exatamente. Né? Isto vem também do nosso cérebro reptiliano, porque veja, gente, antigamente, o que um primata ou um neandertal ou um ser lá de trás precisava se preocupar? Se os animais eram perigosos, se aquele alimento era venenoso, se ia chover e ele tinha que se proteger da chuva. Então, assim, as informações elas eram reduzidas e, e esse nosso cérebro ele criava padrões. Olha, isso você já sabe que é venenoso. A cobra é perigosa. Ele vê a cobra, ele já pula para trás. Ele não precisa olhar para a cobra e pensar assim: olha, o que que é isso? Será que isso é perigoso? Será que isso é venenoso? Não, tem que ser uma resposta rápida. Por quê? Porque isso representa a vida ou morte. Exatamente, Laci, tem muito a ver com o nosso mecanismo de sobrevivência. Então, no fundo, no fundo, os padrões, eles servem para nos proteger, para economizar energia do nosso cérebro, para automatizar a nossa vida, né? Porque o cérebro gasta muita energia. Tanto que quando os órgãos vitais estão em perigo por conta de um acidente ou de um trauma, o que que acontece com o nosso cérebro? Desliga, a gente desmaia, né? Quando uma pessoa precisa fortalecer os seus órgãos vitais, o que que acontece no hospital? Coloca essa pessoa em coma. Vamos colocar ela inconsciente, vamos desligar esse cérebro, porque nós precisamos concentrar energia. O cérebro consome energia demais, né? Pensando, avaliando, estruturando, criando conexões e construindo toda essa rede neural que nós temos, né? Muito bem. Agora, o que que eu quero que vocês pensem comigo daquilo que nós estamos falando? Essas fórmulas elas fazem parte não somente da nossa consciência individual. Nós já falamos sobre isso. Se nós herdamos muita informação, se nós herdamos padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento, nós podemos pensar que essas fórmulas também existem no nosso consciente familiar e coletivo. Essas fórmulas podem incluir mito, símbolo, tradição, hábito, crença, segredo, entre outros elementos. Eu acredito que todos que estão aqui nessa aula, ninguém foi mordido por um jacaré, mas todos sabem o que fazer rapidamente quando se vê diante de um. Isso é um padrão. Nós sabemos que ele é perigoso, né? Então a gente já reage rapidamente só de ver. Não precisamos pensar o que que é isso? É um lagarto? É um jacaré? É uma baleia? Não. Nosso cérebro já tem um padrãozinho, ele já sabe exatamente o que que é aquilo, se isso é perigoso ou não, ele já manda o estímulo. Né? Mesmo que um treinador diga para a gente, olha, esse jacaré não é perigoso, ele não tem os dentes, fica tranquilo. Não, 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 não. Não é assim que funciona. E vocês vão entender por quê. Né? Por que que isso acontece no nosso cérebro? Quem é que controla tudo isso? Quem aqui se arrisca a dizer para mim quem é que controla esses padrões? Quem é que é a responsável por isso? Quem conhece essa estrutura? É bem, tá lá no comecinho do hipocampo, onde estão as nossas lembranças. Bom, para as informações entrarem no hipocampo, elas passam pela amígdala. Não essa, não essa amígdala, essa, a da nossa cabeça, né? O que que é essa danada da amígdala? A amígdala não tem nada a ver com memória, né? Hipocampo, memória, lembranças. Então, o que que a amígdala faz? A amígdala, ela é responsável por ativar o nosso sistema de sobrevivência. Quando a gente está diante de uma situação de perigo, não é para pensar, gente. Não é para ficar processando, avaliando, discutindo. A gente precisa responder rapidamente ao perigo.
E é justamente a função da amígdala dar essa resposta rápida, eficaz, ok? Então, isto, Sara, resposta da luta ou fuga. Muito bem. Que bom, sinal que estamos entendendo o processo. Então, a amígdala tem como estratégia, uma das estratégias da amígdala é reconhecer o quê? O que eu estava falando com vocês até agora há pouco? Onde é que está a amígdala aqui? Ó? No descendo do hipocampo, tá? E olha aqui o que a Sara falou, né? Auxiliando nas possíveis respostas rápidas de luta, fuga, paralisia ou submissão, né? Que em inglês são os 4F. Qual seria uma das estratégias da amígdala? O que ela reconhece? Acabamos de falar. Quem é que imagina? Os padrões. É a amígdala que registra a repetição. A amígdala, quando ela reconhece um padrão, ela faz uma ligação direta, gente, direta entre a memória, entre o hipocampo e os órgãos efetores, né? Nossas pernas, nossos braços, a produção química, né? Então, nem passa pelo neocórtex, que é uma região muito nova do nosso cérebro, essa parte frontal. Antigamente, os nossos ancestrais tinham só cérebro reptiliano e essa parte do registro das repetições, né? E o sistema límbico, que começa um pouquinho mais para frente. Mas o que, a amígdala faz quando ela reconhece um padrão? Ela não permite que a informação passe pelo neocórtex. Ela faz uma ligação direta entre o hipocampo e o cérebro, digamos assim, reptiliano. Ou seja, ela aumenta a produção de adrenalina para que a gente responda rapidamente àquela situação. Qual é geralmente a forma que a gente usa de responder rapidamente? Sara acabou de escrever. A gente foge, a gente luta, a gente congela, a gente desmaia, e é nesse momento que as sinapses, né, que é esse espaço vazio entre os neurônios, traz as emoções de quê? Medo, angústia, paralisação, ansiedade, pânico. Que coisa, né? A amígdala que tem uma função de proteção está nos prejudicando. Por quê? Porque nem todos os nossos padrões, nem todos os nossos hábitos, nem todas as nossas crenças, nem todas as nossas fórmulas, né? Essas repetições são saudáveis. Ou, como diz o professor Fernando de Freitas, um dos professores de estruturais com bonecos, funcionais. Quando a gente pensa que muitos desses padrões não fazem parte da nossa experiência de vida, né? Não fazem parte da nossa realidade e nem do nosso tempo, fica ainda mais claro que a amígdala ela está trabalhando para proteger a gente, mas com estratégias que têm relação com a padrões que não cabem mais nesse tempo, não fazem mais sentido para a minha realidade do aqui e do agora em 2023. Quantas pessoas, gente, têm medo de altura, têm medo de água, têm medo de cobra, têm dificuldade com dinheiro, porque a amígdala ativou um padrão, a partir de um padrão, ativou um comportamento que vem de uma repetição, que vem de um padrão, que vem de uma memória herdada, ou uma emoção adotada, que não faz sentido mais, né? E aí fica a pergunta: por que que a gente continua pensando? Por que que a gente continua fazendo desse jeito? Porque, além da estratégia de registrar padrões, a amígdala entende que qualquer alteração desse padrão, ou seja, mudança de hábito, de comportamento, de pensamento, representa perigo, risco de morte. Ou seja, a mudança é perigosa.
Vamos falar aqui de constelação? Quantos de nós utilizamos, inclusive, com base no que nós aprendemos, a lei do pertencimento? Que quando a gente começa um processo de mudança, a gente tem uma sensação de mal-estar, porque é como se a gente não pertencesse mais. É isso. É também a nossa amígdala ativando algo, porque vem funcionando há tantas gerações isso, salvando tantas vidas às vezes, ou poupando tantas pessoas de sofrimento. Por que que você está querendo mudar? Isso é perigoso, não faz isso, né? E aí vem, às vezes, os nossos ancestrais, o nosso pai, a nossa mãe, ou alguém e fala assim, ó, se tu fizer isso, vai dar BO, vai dar tudo errado. Claro, né? Isso tá aí. Também, o sentimento de culpa tá aí, né? Muito obrigada, Sara. Por isso, a mudança acaba sendo um fator estressor. Claro, porque foge do padrão, estressa. Não só por isso, porque veja, eu não falei para vocês que a estratégia é economizar energia? E para economizar energia, a gente mantém os padrões? O cérebro gasta muita energia e a estratégia é economizar. Se eu vou fazer um movimento novo, vou criar uma nova rede neural, significa que eu vou gastar mais energia. E o meu corpo vai ter um gasto, e isso é perigoso, num primeiro momento, né? E aqui começa agora, e é muito importante que você fique aqui até o final da aula para a gente entender esse passo a passo e fechar lá com a riqueza das constelações estruturais. Para isso, eu quero dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem prático, né? E muito apropriado para o momento atual que nós estamos vivendo. O ar-condicionado. O que que o ar-condicionado faz? O ar-condicionado tem a função de mudar a temperatura de um ambiente conforme ele é programado, certo? Sempre que a temperatura, ou seja, que o estímulo externo for diferente do programado, do padrão, o aparelho vai acionar o quê? O termostato. E esse termostato vai ter a função de restaurar e manter a temperatura que você programou, que você padronizou nesse sistema. Então, o termostato seria mais ou menos como a amígdala no nosso cérebro. A função dele é manter a homeostase. E esse processo homeostático é um dos movimentos que acontecem nos sistemas que nós percebemos na constelação. Por isso, quando nós temos rotina, hábitos, pensamentos repetitivos, crenças enraizadas, a tentativa de mudar isso vai ativar a amígdala. E muitas pessoas não conseguem nem pensar se essa mudança faz bem ou não, se essa mudança é positiva, se essa mudança vai levar ele para o mais. Quando a amígdala se sente ameaçada, ela vai liberar uma quantidade de substâncias químicas que vão comprometer a capacidade que a gente tem cognitiva de focar na mudança. Porque, como eu disse, a amígdala, quando ela é ativada, ela corta o caminho do neocórtex, ela liga o hipocampo diretamente aos órgãos efetores. É fuga, luta, é negação e tudo mais que a gente já sabe. O foco vão ser respostas automáticas para que a gente consiga manter o padrão e consiga ficar bem, né? Então, quando a gente tem, ou quando a gente percebe na constelação esses padrões, esses hábitos sistêmicos, é a amígdala que está tomando conta. E mudar isso causa mal-estar, porque a amígdala entende que a mudança é um perigo. Esse mal-estar a gente vê nas constelações, a gente vê como é difícil. E tem muita relação com aquilo que eu falei antes, da nossa necessidade de manter o pertencimento. Alguns, inclusive, não dão conta e voltam para a homeostase. Então, vejam que nós, quando trabalhamos com constelação, gente, é muito sério. Nós lidamos com o corpo, mente e energia das pessoas. E o que que é importante para nós, então, como consteladores, entendermos?
que durante muito tempo, tá, pesquisadores, eles acreditavam que as alterações no nosso cérebro, essas mudanças no nosso cérebro, ela só era possível a partir de estímulos externos. Ou seja, o meu medo de cobra só muda se eu tiver uma experiência positiva com uma cobra, de fora para dentro. Quem lembra aqui das experiências e dos tratamentos que se faziam antigamente? Não era eletrochoque, né? Eram estímulos externos, né? Porque acreditava-se que só assim era capaz de se mudar essa estrutura, ou seja, essas redes neuronais. No entanto, a partir de novas pesquisas, descobriu-se que as mudanças acontecem por estímulos internos. Ou seja, decisões, escolhas que a gente faz de forma autônoma, tomando responsabilidade, enfrentando o medo, né, pode provocar estímulos que vão alterar e vão mudar o nosso cérebro, vão modificar essas redes neuronais. Estudos, inclusive, da neurociência mostram que o cérebro humano tem uma capacidade imensa de neuroplasticidade. Ou seja, ele está o tempo todo mudando, né? Hoje, essa massa, ela pesa 1,5 kg, mais ou menos, né? E ao longo da evolução do ser humano, muitos caminhos neuronais, muitas redes neuronais foram se formando, novas, e outras foram, de certa forma, se desintegrando. Algumas redes neuronais foram se perdendo por falta de uso, né? Hoje você não precisa mais ficar esfregando graveto para fazer pegar fogo. Então, algumas redes neuronais elas foram se perdendo, se desintegrando. E se a gente parar para pensar que o nosso cérebro, ele é, de certa forma, um órgão que, assim como um músculo, né? Quando ele não é trabalhado, algumas redes neuronais, elas perdem força, elas se desintegram. Os nossos músculos são assim, né? Quando a gente faz atividade física, a gente vai modificando a estrutura do nosso corpo. E essa informação, gente, de que nosso cérebro tem essa neuroplasticidade, é uma informação importantíssima no processo terapêutico da constelação. A epigenética, né, ela apoia essa descoberta e ela nos mostra que, além da gente ter essa capacidade de mudar esses padrões, essas redes neuronais, nós também transferimos essa mudança para os nossos descendentes, para as gerações futuras. Então, é aquilo que a gente ouve, né? Quando uma mulher se cura, ela cura todos, né? Ela modifica o campo mórfico a partir... É como se ela modificasse essas redes neuronais que falam da consciência, a consciência individual, familiar e assim por diante. Então, imagina que lindo nós sabemos que nós somos capazes de alterar as nossas redes neuronais, as conexões, e a partir dessa alteração, passar adiante um novo sistema. Semana passada, inclusive, eu participei na quarta-feira, toda quarta-feira, a minha professora de constelação faz as constelações dela. Nós fizemos a constelação de um feto, né? Um casal que estava com bastante dificuldade de engravidar, já tinha feito FIV, perdido uma bebê, e descobriram as constelações, foram fazer a constelação, e os médicos diziam que era impossível ela engravidar sem FIV, né? Sem implantar o embrião. E depois da constelação ela conseguiu engravidar, naturalmente, né? E aí ela está grávida, agora acho que de 5 para 6 meses, talvez um pouco mais, e ela resolveu constelar o feto, para justamente fazer um diagnóstico, olhar para esse feto e verificar quais são as conexões e interconexões que já existem no consciente dessa criança, que ela já está herdando. E, gente, foi incrível, 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 incrível. Então, veja, processos terapêuticos, como as constelações, permitem que as pessoas mudem
as perspectivas, mudem a realidade, mudem em essência as histórias. Quando o cliente é submetido a uma experiência de observar a imagem dos seus padrões, quando ele se conecta com a dor e as informações internas, muitos aspectos do sistema neuronal que nós estamos falando agora começam a disparar de uma nova maneira. Durante esse processo, o facilitador, ele vai acompanhar esse cliente, vai auxiliar esse cliente a lidar com essas emoções que surgem por conta dessas novas estruturas que estão se formando na cabeça dele, para que ele fique firme, para que ele perceba os recursos que ele tem, para que ele se dê conta que ele pode liberar e fazer essas novas conexões acontecerem. Para isso a gente usa frases curativas, para isso a gente toma por base esses estudos, né, da perspectiva da neuroplasticidade. Então você pode fazer uma imagem de solução para ele, você pode mostrar uma imagem de solução para ele. E aqui eu gosto muito, às vezes, de utilizar a constelação da pergunta milagre, onde a gente pode, então, trazer essa imagem de solução para que ele veja como um recurso para reforçar esse novo caminho neuronal, para que ele dê conta desse desconforto que está acontecendo dentro dele a partir da ativação da amígdala, né? Que no fundo, não quer o mal, né? É uma forma que o nosso cérebro tem de nos proteger. Então, através das constelações, a gente tem a possibilidade de disparar, né, novos caminhos, permitindo, então, que o cliente faça mudanças mais profundas e que, a partir de então, ele tenha novas redes neuronais e até mesmo desintegre aquelas redes que não servem mais para esse tempo, né? Por isso, o reforço também de, às vezes, a gente assumir o compromisso desses novos hábitos. Senão, se perde, né? Aquilo que já está formado como um padrão tem mais força. E o que a gente entende, então, a partir de todo esse conhecimento? Que o foco em algo novo altera padrões. E dependendo da intensidade que a gente dá, a intensidade desse foco, dessa atenção, nós conseguimos fazer alterações físicas no cérebro, por conta da neuroplasticidade. Quanto mais atenção a gente tiver sobre esse algo novo, mais chances a gente tem de mudar. E quando a gente trabalha com constelação estrutural, o cliente ele tem acesso a muitos estímulos sensoriais, porque ele vê a estrutura a partir das plataformas, ele vê os bonecos, ele vê frases, ele vê os genogramas que a gente constrói ali, ele vê essas linhas do tempo. Então, nós trabalhamos com muitos recursos que são sensoriais e vários movimentos também. E tudo isso promove essas novas conexões e possibilita que a gente faça essa alteração. A neurociência da plasticidade, ela cerebral, esse conhecimento da epigenética, ele acaba ratificando o potencial da constelação como uma ferramenta de transformação. Porque vamos considerar ali um processo que acontece numa constelação estrutural para vocês verem como faz todo sentido com aquilo que nós estamos abordando desde o começo. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui de um pequeno passo a passo de uma constelação estrutural, né? Então, em uma constelação estrutural, a gente tem primeiro essa escuta que é sistêmica, que acontece durante a entrevista exploratória, onde o cliente tem a oportunidade de falar, verbalizar as informações conscientes, falar dos seus sentimentos, então acessando e tendo essa sinapses em ativação, e através dessa nossa escuta, que é praticada pelo facilitador, o cliente se sente acolhido, ouvido, seguro, para inclusive perceber e sentir o efeito que tudo isso que ele está falando
provoca na vida dele, e para que isso seja mais fácil, nós, inclusive, utilizamos a estratégia do rapport, né? Que é o espelhamento, para que o cliente também possa se ver, né? E isso vai provocar movimentos aí a nível cerebral. Depois, a oportunidade dele construir a imagem inicial, que vai ser exibida numa plataforma e por meio dessa representação espacial, com o posicionamento, a direção, a distância que ele vai colocar os bonecos, o facilitador faz com que ele observe, então, essa imagem inicial. E observe a si mesmo, ao ver o seu boneco no campo, a perceber as emoções que surgem, à medida que ele também vai expressando e trazendo novas informações, porque o facilitador de constelação estrutural sabe fazer perguntas abertas, né, que promovem mais diálogo, mais fala, né? E a partir dessa observação, ele também percebe exatamente esses padrões, esses comportamentos, esses pensamentos que são disfuncionais, não são saudáveis. Por quê? Porque nós, consteladores que trabalhamos com ética, com responsabilidade, nós conhecemos profundamente as leis do amor. E nós sabemos o que é uma imagem saudável. Quando nós vemos o cliente projetar no campo a imagem da questão dele, nós sabemos onde essa imagem não é funcional e não é saudável. Porque nós sabemos qual é, que nós estudamos. Depois o cliente passa pela possibilidade de um diagnóstico, né? No qual o próprio facilitador vai destacar algumas observações, vai reforçar algumas perguntas, vai propor algumas frases de solução, vai sugerir algumas afirmações para que ele repita, para que eventuais excluídos sejam então vistos, as desordens sejam percebidas e ordenadas, aquilo que está misturado ele possa separar, né? Até mesmo nas estruturais a gente usa uma estratégia chamada de sobreposição de contexto, né, para ajudar na separação daquilo que está misturado. E o cliente começa então a entender qual é o verdadeiro lugar dele, a verdadeira função dele dentro desse sistema, no tempo dele. E por fim, então, o cliente experimenta e digere esse processo, assumindo uma nova ordem. A partir dela, então, faz novas escolhas, decide por construir uma nova história, uma nova realidade, tomando responsabilidade sobre aquilo que lhe cabe fazer, para fazer essa transformação neuronal, né? Porque essas novas conexões, elas estão ali, o cliente reconheceu a importância delas e ele vai assumir o compromisso de que daqui para frente essas conexões vão ser diferentes, né? Não vai ser mais aquela imagem, vai ser uma nova imagem. Então, as principais diferenças entre uma constelação fenomenológica, o que a gente poderia dizer a constelação de Bert Hellinger, e a constelação do Matias Vargas e da INSA, que é a estrutural, na constelação Bert Hellinger, nós trabalhamos com fenômeno, com campo mórfico e psicodrama. Nas constelações estruturais, nós trabalhamos com gramática, né, tem uma linguagem própria. Nós trabalhamos com geografia, que é a estrutura do que é saudável, do que é funcional. E nós trabalhamos com métodos, que são possibilidades do cliente observar conexões, para auxiliar o cérebro dele a entender essas conexões e essas interconexões, né? Os relacionamentos e os interrelacionamentos, desde os membros de um sistema, como dos próprios sistemas entre si. Na constelação de Bert Hellinger, da fenomenológica, nós trabalhamos com representantes que entram em contato com um campo mórfico e revelam, através de movimentos, as sensações no corpo, trazem informações, e existe uma maior interpretação do próprio facilitador, a partir da sua intuição, porque é o facilitador que ele observa os movimentos dos representantes, vai sugerindo algumas falas, e o que eu percebo? Porque eu trabalho com as duas e estudo as duas. Inclusive, estou terminando a minha pós-graduação em constelação sistêmica com a metodologia das novas constelações. Então, a gente faz muita constelação em grupo. O foco ali é a tomada de consciência. O cliente toma consciência. E aí é aquela história, bom, agora a tua alma sabe, né?
tu tomou consciência. Nas constelações estruturais, a gente trabalha com uma linguagem gramatical que permite que o facilitador estimule e inclua a linguagem do cliente no campo, né? A imagem inicial é a forma como ele vê, é a forma como ele descreve as situações que ele irá constelar. E ele vai percebendo os padrões. Então, existe uma menor interpretação do facilitador e o foco é solução, é o foco em novas conexões. Por isso que é permitido a gente fazer testes de solução, é permitido a gente usar o diagnóstico simulado, que é a gente apresentar uma imagem funcional para ele, né? Então, numa constelação estrutural, às vezes o cliente posiciona os elementos de uma forma não saudável, como, por exemplo, um adulto casado botou a mamãe do lado dele. A gente pode, do ladinho, colocar, olha, eu vou construir para você uma família. Aqui está o papai, aqui está a mamãe, daí eu crio um espaço, aqui está você, aqui está a sua esposa. Agora eu quero que você observe essa imagem e essa sua. O que você percebe? Então, na estrutural, eu posso construir uma imagem saudável para que ele faça comparações, ele observe. E isto vai fazer o quê? Novas conexões. Ah, isto é saudável, isto não é saudável. Né? O foco das estruturais é em solução, tá? Não é tanto em tomada de consciência. Bom, até aqui, gente. Perguntas. Alguém tem uma pergunta? Quer abrir o microfone? Quer falar alguma coisa? Nós já estamos com quantas horas? Fala, Jaina. Já e Ana. É isso? Isso, tudo bem, é tudo certo. Bianca, deixa eu te perguntar. Eu já sou consteladora, fiz a formação ano passado, né? Comecei final do ano a constelar. E agora que tu falou em mostrar para o cliente uma boa solução, eu até queria compartilhar e pedir a tua opinião. Ao final da constelação, depois que falamos todas as frases de solução e tudo mais, eu peço para o cliente encerrar a constelação, mexendo os representantes e colocando como ele acha que ficaria bom na visão dele, né? Uhum. Então ele muda os bonecos, como ele se sente bem, e eu digo para ele então olhar para essa imagem final, né? E depois peço para ele o que ele sentiu no corpo, no coração e tudo mais. Isso, na tua visão, seria mais ou menos isso que tu está falando, de mostrar para ele uma outra forma de ver, diferente do que foi montado no primeiro exercício, né? Na constelação? Então, isto que você faz, de certa forma, é uma das possibilidades de constelação estrutural que se chama constelação da pergunta milagre, tá? Ela tem um passo a passo, ela tem uma estrutura, porque ela foi algo que foi criado e apresentado pelo próprio Matias Vargas, né? Então, existem algumas coisas que ele já estudou que funcionam e não funcionam, e como que a gente deve fazer isso, tá? É mais ou menos isso, é você possibilitar ao cliente que ele construa a imagem de solução, tá? O que nós temos que tomar muito cuidado? Esse tipo de constelação não serve para todo cliente, nós temos que tomar cuidado exatamente com o que eu falei para vocês aqui. Como é que está o meu cliente em relação ao apego dele, ao comportamento dele com esses padrões? Por quê? Porque se eu levo o cliente a construir uma imagem de solução, ele tem essa imagem de solução na cabeça, ele vai embora da tua constelação com essa imagem de solução, mas ele não tem recursos, ele não tem força para colocar em prática essa imagem, o que que acontece? Eu retraumatizo. Eu deixo ele frustrado, ou seja, poxa vida, eu tenho a imagem de solução, por que que eu não estou conseguindo? Ah, eu sou uma porcaria mesmo, deve ser não sei o quê. Então, o que que é importante a gente entender? Que às vezes o nosso cliente ele está numa fase que a gente poderia chamar assim, é a fase onde ele está numa relação muito íntima com o problema. Ele não está nem na fase do luto, ele está na fase íntima do problema. Ele está olhando para os culpados, ele está olhando para o próprio problema, ele está abraçado no problema, ele gosta do problema. Se eu tirar esse problema dele, o que que eu vou colocar no lugar? Ele se reconhece nessa vida sendo assim.
Lembra que eu falei da amígdala, que a amígdala entende que a mudança coloca em perigo? Sim, coloca em perigo mesmo, porque ele não sabe viver de outro jeito. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Inclusive, hum, é, geralmente, no treinamento avançado, eu trago, se não no começo ou no final, uma aula só com a Leiliane Marien, da Bélgica, para falar exatamente sobre isso. Porque ela fala profundamente sobre as fases do problema. Então, sim, é perfeito, dá para usar, é uma estratégia, mas só temos que cuidar quando. Por isso que eu gosto de pensar que existem vários procedimentos, da pergunta milagre, dos 9 quadrados, do triângulo, do relógio, tem vários tipos. Dependendo do que você sentir na entrevista exploratória, de qual é o tema do cliente, eu uso uma. Aí, por exemplo, se eu percebo que o cliente está muito na vítima, que ele tem um padrão de comportamento que vem se repetindo há várias gerações, eu tenho que tomar muito cuidado para trazer o milagre. Porque às vezes não é a estrutura perfeita para ele nesse momento, ele não dá conta, sabe? E aí é aquele cliente que vai dizer assim: ah, a constelação não ajudou nada, é uma porcaria. Claro que ajudou, só que ele não tem recursos para colocar em prática aquilo que ele viu, né? Não sei se respondi a tua pergunta, acho que sim. Sim, muito obrigada. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Problema de estimação, exatamente. Fala, Alessandra. Boa noite, Bianca. Eu estou procurando a Boa noite. mãozinha que não achei. Obrigada. Ah, tá ótimo. Então, e aí você disse que trabalha com as duas, ok. Você trabalha com as duas em determinados momentos com o mesmo cliente? Faz uma constelação tradicional e, Uhum. eventualmente, assim, no segundo encontro, no terceiro, alguma coisa, você traz aquilo para estrutural ou não? É, então, na verdade, assim, É com o estrutural ou mesmo estruturada? Desculpa, eu não... estrutural, Estrutural. com o mesmo tema, não. Às vezes acontece de o cliente escolher, eu quero constelação em grupo, eu quero com pessoas, eu não quero com bonecos, né? Aí eu vou utilizar a constelação fenomenológica, nós vamos extrair as informações a partir dos representantes, essas informações que vêm das sensações dos representantes. E eu utilizo, né, o próprio conhecimento que eu obtive com o Franz Rupert, que é da IOPT, dentro das minhas constelações fenomenológicas, porque para mim foi um conhecimento muito importante a partir do entender do trauma, né? O próprio Martin Buber, o que ele fala sobre a teoria do afeto. Então, se eu vou constelar um cliente que traz um tema para mim e ele escolhe o atendimento estrutural, que é o que eu sou apaixonado, o que eu mais gosto, né? Que é o atendimento individual com estrutural, eu faço a constelação estrutural daquele tema. Se posteriormente ele traz um outro tema e ele quer experimentar ou ele quer optar pela constelação em grupo, eu faço em grupo. Há situações, Alessandra, que às vezes você vai fazer uma constelação estrutural e como eu estava falando para a colega, o cliente, ele está tão apegado ao problema que naquele momento o máximo que você consegue fazer é um diagnóstico. Você não consegue avançar, você não consegue fazer intervenção, você não consegue levar ele em direção à solução, porque ele está assim, ó, a solução está aqui e o problema está aqui, e ele está assim, ó. Então você está aqui, ele está vendo, você fez o diagnóstico, mas ele não tem condição de olhar para cá. Eu consegui fazer um diagnóstico. E aí não avança. Ele vem de volta. E eu falo, bom, agora eu vou sugerir para você uma constelação em grupo com pessoas, para ver se a gente consegue mergulhar mais, né? Para ver se a gente consegue extrair dos representantes, porque você está muito aqui, talvez a tua amígdala está muito ativada, né? Então, a gente até brinca às vezes, né? Mas isso eu acho que é uma brincadeira do mal. Mas sabe aquela pessoa que às vezes tem hábitos muito, como a gente pode dizer, as pessoas que são muito exigentes ou às vezes até têm comportamentos que é muito sistemático? Eu brinco falando assim, ó, esse daí tem amígdala ativada. Esse aí tem amígdala, né? Que a gente diz o sequestro da amígdala, né? Porque a amígdala, ela sequestra a nossa capacidade cognitiva de pensar diferente, de fazer diferente. Inclusive, a mãe, a minha mãe está aí, inclusive. Lourdes, como é que é o nome mesmo daquela professora de neurociência médica, neurologista? Guimarães é o sobrenome dela. Ela, inclusive, fala assim:
Quem aqui tem o hábito de dormir no mesmo lado da cama? Anete Anete, Guimarães. obrigada. Quem aqui tem o hábito de dormir no mesmo lado da Carregar meu cama celular. e que, de repente, quando pensa em trocar de lado, chega a dar um ciricutico? É a amígdala ativada. Né? As famílias que têm o hábito de todo mundo sentar sempre na mesma cadeira, essa cadeira é minha. Se experimentar sentar na outra cadeira, dá um mal-estar. É padrão, gente, é a amígdala ativada. Aqui eu estou segura. Nesse lado da cama eu durmo bem. Nesse lado não vou dormir. Né? Então mudou o padrão, ops, a amígdala ativou, é perigo. Não tenho nem tempo de raciocinar que isso é ilógico, que isso não tem nada a ver. Não, está ativado, acabou, liberou adrenalina, tchau, um abraço. Né? Então, às vezes, sim, Alessandra, esse cliente que está com a amígdala muito ativada, vamos pegar aqui o que nós falamos na aula de hoje, eu vou para uma constelação com pessoas. Tá? Ok? Maravilha, gente. Para a gente não tomar demais o tempo de vocês, né? Vocês sabem, eu tenho um treinamento avançado, entreguei conteúdo para vocês, quero ter oportunidade aqui de mostrar um pouco para vocês, rapidamente, coisa de 5 minutos, o que vocês podem aprender nesse treinamento, além disso tudo que nós abordamos nessa aula hoje. Então, por isso eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo bem curtinho para mostrar para vocês o que a gente faz nesse treinamento. Deixa eu só organizar meu vídeo aqui, compartilhando a tela. Ok? Muito bem. Muito bem, gente. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado a oportunidade de aprender algo mais. E quem tiver interesse em fazer inscrição no treinamento, começa dia 30 de janeiro. Quem quiser saber mais sobre os módulos, como vai funcionar, as aulas vão ser semanais e durante a semana eu vou estimular vocês a praticarem esses procedimentos estruturais entre vocês e durante essas práticas fazer a intervisão e a supervisão, né? Teremos o apoio da professora Lúcia, que está aqui com a gente, ela também vai trazer um procedimento para vocês de constelação oculta, para vocês poderem fazer com aqueles clientes que não querem falar o tema, mesmo sendo um atendimento individual com você, ele não quer abordar o tema, então existe um procedimento estrutural para a gente trabalhar de forma oculta, extremamente eficaz. Vou ter também a professora Leiliane trazendo todo o conhecimento dela, né? E, como eu disse, não é só constelação estrutural. Eu quero trazer para vocês realmente o que é um facilitador de constelação. Como ele faz esse atendimento individual? Quem é ele? Como ele agenda? Como ele recebe pagamento? Como ele se instrui com ferramentas e estratégias para que realmente o cliente se sinta seguro e impressionado com o trabalho de constelação, né? Porque agora é o momento de a gente realmente mostrar o valor das constelações fazendo um trabalho sério, estratégico, ético e bem feito, né? Com conhecimento, sim, muito importante, mas também com essa parte
estratégica, né? Porque, para finalizar, eu quero trazer para vocês aqui algumas frases de constelação de algumas pessoas que foram importantes para mim nessa jornada, para vocês levarem isso para vocês, tá? Vamos lá, compartilhando a tela. Olha só, o método de usar constelações familiares na terapia individual conta com 3 fases. A primeira parte é a constelação em si. Significa posicionar os pedaços de papel no espaço para reproduzir a imagem interna que o cliente tem em sua família. A segunda parte é a constelação ideal, que é sugerida pelo terapeuta. E a terceira envolve as intervenções que levam à constelação da solução. Ao final de cada uma dessas 3 fases, o cliente se posiciona na metaposição, a fim de comentar sobre a imagem, sobre o que foi vivenciado. Úrsula Frank, que foi uma das minhas professoras, fiz curso de atendimento individual com ela. Se a constelação da imagem inicial proporcionou o status quo da questão, as intervenções durante a fase intermediária da constelação são as ações que permitirão encontrar uma solução para a mesma. Durante essa parte da constelação, o facilitador comporta-se como um explorador ou um espeleólogo, que com a sua lanterna reconhece e ilumina determinadas áreas do campo, tentando traçar os vestígios que falam de dinâmicas sistêmicas falhas ou de posições disfuncionais. Através de recomposições espaciais ou interações verbais, testes de hipótese, esclarecimentos, é colocar ordem, tudo que estava fora de ordem. A jornada de se tornar um constelador estratégico é uma dança entre a teoria e a prática, onde o talento se revela na capacidade de você afinar as ferramentas com a fenomenologia para criar constelações de impacto e resultado. Posso garantir, se vocês fossem fazer cursos para adquirir esse conhecimento que eu vou entregar nesse treinamento, seriam muitos anos de estudo e muito investimento. Eu posso garantir para vocês. Então, aproveitem a oportunidade. Obrigada por estarem comigo. Espero poder ter contribuído com o trabalho de vocês de constelação. Bom, um abraço, uma boa noite e uma excelente semana a todos. Tchau.